bênção para cada um de nós. Irmãos, eu estou muito preocupado com as igrejas atuais do mundo inteiro, as igrejas evangélicas e pastores que estão em direções de igrejas. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde pessoas, membros da igreja, estão procurando caminhos fáceis, caminhos que não é caminhos exigentes. Nós observamos que as pessoas que se dizem ser cristãos estão escolhendo coisas fáceis, deixando as suas igrejas, deixando seus ministérios, para ir para lugares aonde o pecado tem expandido, a iniquidade tem entrado, porque lá, talvez naquelas igrejas, o pastor não é exigente, lá naqueles lugares, muitas das vezes, lá não exige uma doutrina. Então as pessoas estão deixando o verdadeiro evangelho para escolher o falso evangelho. Existem duas igrejas na terra: a igreja que vai e a igreja que fica. A igreja que vai é aquela igreja que está em santidade, que enraizou na doutrina. O vento veio, a tempestade veio, e ela continua enraizado na santidade. Mas existe também o evangélico daquela igreja que não é enraizada, que aceita todo tipo de iniquidade. Qual a diferença de uma pessoa que está no mundo, bebendo, fumando, prostituindo, andando conforme o mundo está andando, de uma pessoa que se diz ser convertida, mas ainda bebe, ou fuma, ou se prostitui, porque um verdadeiro crente não se prostitui? Então nós observamos que os escândalos têm entrado nas igrejas evangélicas. Mas existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A falsa também faz sinais, sim. A falsa tem mistério? Tem. Mas nós sabemos que há diferença, porque não pode uma árvore boa dar um mau fruto, nem um fruto, ou seja, nem uma árvore má dá um bom fruto. Então nós observamos que os membros das igrejas evangélicas estão escolhendo aqueles lugares, aquelas igrejas, aqueles grandes templos, que lá você pode prostituir, lá você pode trazer escândalo, lá você pode adulterar, lá você pode ouvir aquelas músicas profanas, lá você pode ficar como o mundo, como você veio do mundo, você pode ficar lá dentro. E a Bíblia fala que existem dois caminhos, duas portas: a porta estreita e o caminho largo. Existe a porta que leva para a salvação, que é estreita, e existe a porta que leva para a condenação, que é a porta larga. A Bíblia fala que são condutores cegos, que não entram e não deixam aqueles que querem entrar no reino do céu. Pois a palavra de Deus disse: quando vê-se abominação no lugar santo, fuja daí, povo meu. Então nós observamos que as igrejas de doutrina hoje em dia são caluniadas, são perseguidas, são faladas, ou seja, falam mal delas. Mas a Bíblia fala que outra vez verei a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Será que o lugar que você está certo? Lá apoia o adultério? Está certa essa igreja? Lá apoia a prostituição? Será que lá está certo? O pastor de lá está certo? Lá apoia a pornografia? Será que lá está certo? Lá apoia também, aleluia, a vaidade? Será que lá está certo? As mulheres daquela igreja, muitas das vezes, elas entram ali com os vestidos curtos,
até mesmo seduzindo as pessoas que estão ali dentro. Você acha que aquela igreja está certa? Muitas das vezes você vê lá um homem dentro daquela igreja, mas ele está indo lá de olho na irmãzinha, querendo fazer a irmãzinha cair em prostituição ou em adultério. Será que essas igrejas estão certas? Muitas das vezes, hoje em dia não tem mais reverência. Hoje em dia as pessoas não carregam mais Bíblia para a igreja. Quando vamos ler a palavra, alguém abre em cima do altar, ali, aleluia, até mesmo um notebook para ler a Bíblia ali em cima, ou um celular para ler a Bíblia no celular. Muitas pessoas hoje em dia não estão carregando a Bíblia para a igreja, porque elas, quando citamos algum versículo bíblico, eles abrem o versículo ali no celular para ler a Bíblia. Isso é uma falta de respeito e reverência. Aonde está a comunhão da igreja? Onde está a santidade da igreja? Nós observamos que hoje em dia existe vários tipos de crente. Existe aquele crente que anda seminu na igreja. Existe aquele crente que vai só para mostrar sua roupa. Existe aquele crente que vai só para reparar. Existe aquele crente que vai porque a irmãzinha foi, ele está de olho nela, ou ela está de olho nele. Então hoje em dia está desse jeito. Os pastores estão perdendo a direção. Os pastores estão perdendo, aleluia, até mesmo a disciplina com seus membros. Eles estão perdendo a comunhão com seus membros. Estão deixando a igreja de qualquer maneira. Uma pessoa chega amigada na igreja, ela pode fazer a obra. Uma pessoa chega em prostituição na igreja, pode fazer a obra. Uma pessoa chega em adultério na igreja, casada 2, 3, 4 vezes e pode fazer a obra. Uma pessoa chega com o cabelo todo pintado na igreja, pinta de uma cor, pinta de outro e pode fazer a obra. Uma pessoa entra na igreja de qualquer forma, sem mudança nenhuma, da mesma forma de uma pessoa que está lá fora, que não é crente, a pessoa está dentro da igreja. Qual é a diferença? Porque a Bíblia fala que outra vez verei a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Aqueles que estão lá fora, devemos ganhar pelo nosso testemunho. Se não temos mudança no meio evangelho, que testemunho teremos para trazer aqueles que estão lá fora para dentro da casa do Senhor? Por isso que o próprio Deus disse, ele confirmou em suas palavras dizendo que o julgamento começará dentro da casa do Senhor. Qual será o fim daqueles que estão do lado de fora? Então, pastores, tenha domínio sobre as suas ovelhas, sobre as suas igrejas. Você que deixou o mundo entrar, você que deixou a obra relaxadamente, você que deixou o pecado entrar aí dentro, Deus irá cobrar de você. Deus irá cobrar de você. Eu congreguei numa certa igreja e essa igreja trazia uma doutrina legítima. Hoje em dia não é mais a mesma coisa. Pessoas em adultério podem fazer a obra, pessoas em prostituição podem fazer a obra. Essa igreja pregava muito contra o pecado, essa igreja falava muito contra a iniquidade. Hoje em dia está liberando a iniquidade. Então eu quero que você entenda uma coisa, que a verdadeira igreja é aquela que não somente prega, mas que também preserva a doutrina. A verdadeira igreja, ela prefere perder um membro da sua igreja do que perder a santificação. Por quê? Porque aquele membro que vai embora é aquele que não aceitou a doutrina. Aquele membro que vai embora é aquele que não aceitou a palavra. Mas a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo disse: foram embora porque não era um dos nossos, porque se fosse, estaria conosco. Então, pastores, cuidado, cuidado, a tua igreja está lotada, está cheia, mas olha como estão as vestes das suas ovelhas, olha como está as tuas ovelhas, muitas das vezes prostituindo na porta da igreja, muitas vezes adulterando, ou pessoas que foi casada 2, 3 vezes, está no altar fazendo a obra. Muitas das vezes aquela pessoa está com roupas indecentes, saias indecentes, até mesmo roupas inadequadas, está fazendo a obra, e você sabe que está errado, e você está apoiando esse erro. Deus te pedirá conta no último dia, Deus te pedirá conta na última hora. Você que é pastor, disciplina a tua casa, disciplina a tua igreja. Você um dia teve doutrina, você um dia teve santidade, e hoje a tua igreja está corrompida, porque você ficou cego. Deus manda eu te falar dessa forma: põe a tua casa em ordem, põe a obra em ordem, aquilo que Deus colocou em tuas mãos,
Ponha em ordem, porque Jesus está voltando. Eu, pastor Henrique, vou ser cobrado por Deus. Se eu levar a minha, aleluia, santificação com Deus, com toda sinceridade, e se eu carregar a igreja de Cristo com toda a verdade, no último dia serei honrado por Ele. Mas se eu abrir as portas, pode ter certeza que no último dia Deus cobrará de mim para o fogo eterno. Agora eu quero dizer para você, ainda há tempo, ainda é tempo. Jesus está voltando. Você, ovelha rebelde, você, membro rebelde, que está em adultério, casou 2, 3 vezes, está fazendo a obra de Deus. Você, ovelha rebelde, que está em prostituição, está fazendo a obra de Deus, causando escândalo, com roupas inadequadas, com até mesmo a sua postura mundana, pode ter certeza que Deus irá cobrar de você e também do seu pastor. Ainda há tempo de se arrepender. Cristo está voltando e Ele está dizendo: arrependa-te, porque já é chegado a hora. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.